Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, amados, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Como eu vos prometi, amado, gostaria de falar hoje sobre a manifestação do Espírito Santo em forma de fogo. Sabemos, amado, que o uso do símbolo do fogo, ele surgiu desde o início, quando Deus chamou Moisés através de uma sarça ardente, onde uma sarça pegava fogo, mas não havia realmente presença de fogo, pois a sarça não se consumia. Também vemos a manifestação do Espírito de Deus no dia do Pentecoste, amados, quando línguas repartidas como línguas de fogo pousaram sobre os discípulos e os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Atos do Apóstolo, capítulo 2, traz-nos a seguinte informação: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhe apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíram, e sobre cada um dele pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Pai celestial, elevo a Ti, Senhor, a minha alma em oração, Pai, pedindo, Senhor, fale conosco, manifesta, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Manifesta, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer. Se o Senhor ungir a minha voz, se o Senhor ungir a minha vida, Pai, eu poderei transmitir a Tua palavra da maneira como ela é. Então, unja-me, Senhor, me dê a unção, revelação, através do Teu Espírito Santo, para ministrar, Senhor, Tua palavra. Este, Pai, é o pedido da minha alma, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados, nós vemos o uso do símbolo do fogo, como eu já vos disse, lá no dia que Deus aparece através de uma sarça ardente para Moisés, chamando Moisés para ser o guia que iria conduzir o povo de Israel para a terra da promessa. Também agora nós vemos a leitura que eu fiz, que no dia do Pentecoste, línguas como de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. João Batista, falando de Jesus, disse: eu vos batizo com água, mas virá outro que é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3, versos 16 e 17. O significado do símbolo do fogo, amado. O fogo do Espírito, ele purifica. O Espírito convence o ser humano do pecado e do juízo, e queima tudo dentro de nós que não está em conformidade com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele age como um fogo purificador, queimando dentro do nosso espírito tudo aquilo
que tem contaminado o nosso espírito e nos dando a santidade de Deus. O fogo, portanto, do Espírito, ele tem o poder de julgar, de purificar e de aniquilar todo mal. Em Lucas capítulo 3, versículo 17, nós notamos que o João fala-nos sobre a presença do Senhor Jesus batizar as pessoas com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Notemos a sua presença. João Batista tem na mão a possibilidade de levar as pessoas a conhecer que é necessário receber o batismo nas águas. O batismo nas águas era para limpar. Agora, ele diz que alguém tem uma pá, e esta pá está na mão de alguém que é para limpar completamente a eira, ou seja, recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo, porém a palha será queimado, mas o trigo será salvo. Veja também a palavra do apóstolo Paulo. Qual seja a obra de cada um, diz ele, o próprio fogo provará. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Que fogo que o apóstolo Paulo está falando aqui? Por isso, não apagueis, diz ele, não extinguais o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui, amados, a presença do Senhor Espírito Santo sendo apresentado como um fogo abrasador, um fogo que purifica, que queima, que acende dentro de nós, acende dentro da nossa alma o desejo de conhecer mais e mais a Deus. Este fogo, ele toca o nosso espírito e acende o nosso espírito com a chama da fé, pois a palavra de Deus é bem clara, que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Então, quando o Espírito de Deus toca no espírito do homem, o espírito do homem é recriado novamente e acende dentro do espírito do homem a luz da fé mediante a palavra de Deus. E daí em diante, o cristão passa a viver uma vida de fé, fé na palavra, fé no Criador, fé no sacrifício de Cristo. Passam a viver movido por esta fé, pois dentro de si existe uma chama acesa, um poder sobrenatural que o impulsiona a viver vidas abundantes, vidas revestido pelo poder e pela graça de Deus. É um fogo abrasador, amados, que aniquila o mal, que expele o mal da nossa vida e traz para nós uma santidade divina de Deus. Este fogo do Espírito Santo, ele aquece a nossa alma e purifica a nossa vida. Ele nos impulsiona a viver uma vida abundante. Passamos agora a desprezar o pecado e a desejar uma vida de santidade, uma vida que nos dê paz em nossa alma,
é o candelabro de Deus tocando o nosso próprio espírito, trazendo a presença do Espírito de Deus para dentro do interior do nosso espírito. Por isso que a palavra de Deus diz: vós sois templo e morada do Espírito de Deus, vós sois habitação de Deus, vós sois tabernáculo santo, morada do Altíssimo. E a palavra de Deus diz: e o Espírito de Deus é derramado sobre os vossos corações. Quer dizer, o amor de Deus é manifestado através do seu Espírito Santo, que é derramado sobre o nosso coração. E quando esse Espírito é derramado sobre nossos corações, então acende dentro de nós a chama viva que permanece aquecendo a nossa alma, purificando o nosso espírito, purificando mente e corpo, levando-nos a ter uma vida abundante, uma vida revestido do alto dos céus, uma vida que nos transforma em servo de Deus, que nos transforma em filho de Deus, que nos transforma em sacerdote de Deus, que nos transforma em casa espiritual de Deus, morada do Altíssimo. Quando o Espírito Santo se derrama sobre nossas vidas, mas como pode ser derramado este fogo? A Bíblia é clara que ele é distribuído como línguas de fogo, mas a Bíblia também diz que o Espírito é derramado sobre nós, então dá a impressão de que ele é líquido. Por isso o Espírito Santo tem a forma de água, água viva, pois vimos dentro da palavra de Deus símbolos das águas. Jesus usou este símbolo quando disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Por que essa água fluirá? Porque o Espírito Santo está aquecendo o nosso espírito. O apóstolo, o escritor do livro de João, acrescenta essas palavras. Ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber e que nele crê, diz o escritor do livro de João, o evangelista João, no capítulo 7, verso 37 a 39. Jesus fez a mesma referência à mulher samaritana, no capítulo 4, verso 14. Também Isaías disse: derramarei sobre o sedento, derramarei o meu espírito. Isaías 44, verso 3. Então nós vemos aqui, amados, que o Espírito Santo ele tem a forma de fogo, mas também tem a forma de água, que é derramado para purificar. Então o significado do símbolo das águas vivas: o Espírito refresca, satisfaz o sedento, o Espírito produz vida onde antes era uma terra seca, uma terra petrificada. E o Espírito que produz uma vida frutífera e derrama bênçãos sobre medida, aliás, sem medidas, sobre nós. O Espírito Santo, ele nos sela, amado. Ele vem e nos carimba. O selo é um carimbo. O uso deste símbolo do selo: quando cremos, somos selados com o Santo Espírito para o dia da redenção. É isso que o apóstolo Paulo explica aos Efésios, capítulo 1, verso 13, também o capítulo 4, verso 30, e no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Então o Espírito, ele nos carimba, ele nos sela. O significado do selo, do símbolo do selo, amado: o selo com o Espírito fala de que nós passamos a ser propriedade. Ou seja,
um certificado de garantia de que passamos a ser propriedade de Deus. Quando um fazendeiro tem um gado, ele carimba o gado, ele marca o gado. Até mesmo aquelas pessoas que eram na antiguidade, tinham os escravos também eram carimbados, ou selado, ou marcado. São marcados com um selo pelos seus donos, a fim de indicar a quem pertence. E o Espírito de Deus, ele nos sela, marcando-nos que nós somos propriedade peculiar de Deus. Quando o inimigo da nossa alma tenta nos tocar, tenta nos atingir, ele verá em nós, marcado em nós com a marca de ferro, um carimbo de fogo, marcado em nossa vida, propriedade peculiar de Deus, carimbado com o selo do Espírito Santo. Deus colocou seu Espírito dentro do coração do ser humano, dentro do seu povo, a fim de marcá-lo como sua propriedade exclusiva. O selo como Espírito, ele nos fala sobre a segurança. A Bíblia tem várias ilustrações deste uso. Quando o rei Dário selou a entrada da cova dos leões, Daniel não tinha condição de sair, pois lá, além de ter prendido a Daniel numa cova de leão, ele havia lacrado aquela cova e selado com seu próprio selo. Somente o rei tinha a autoridade de romper aquele selo. E assim também é com a Igreja de Cristo. Depois que você recebe a marca de Cristo como sendo propriedade de Deus, somente Deus pode romper este selo. Daniel não tinha condição de sair. No capítulo 6, versículo 17. No tempo em que a Esther era rainha, o rei usava o seu anel para selar suas cartas e documentos. Uma vez feito isso, ninguém podia alterar o conteúdo da sua carta, daquela carta selado. Somente o rei tinha esse poder. Pilato fez a mesma coisa quando disse ao sacerdote fariseu que o procurava: aí tendes uma escorta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Mateus 27, verso 65. E eles selaram a pedra do túmulo para que Jesus não saísse do túmulo. Que coisas maravilhosas, amado. Quando somos selados com o Espírito, somos separados para uma obra de Deus. Deus passa a habitar dentro de nós através do seu Espírito Santo. Recebemos uma marca que nos identifica como propriedade exclusiva de Deus. E por isso estamos seguros em Cristo Jesus. Quero concluir esta fala de hoje, amado, falando que os símbolos nos ajudam a entender melhor quem é o Espírito Santo. Eu poderia trazer mais símbolo mostrando para vocês, mas isso que eu estou falando já nos ajuda a entender quem é o Espírito Santo e como ele age na igreja e na vida de cada cristão. Todavia precisamos lembrar que o propósito de um símbolo é apenas representar, num determinado contexto, algo que pode ser bem maior que esse símbolo. Quando dizemos que o pão é o símbolo do corpo de Cristo, sabemos também que o pão não é igual a esse corpo. Ele é apenas o representante do corpo, ele apenas simbolicamente representa o corpo de Cristo. Quando participamos da ceia, nós participamos do pão, mas ao orarmos esse pão, ele passa a simbolizar o corpo de Cristo. Agora, o Espírito Santo é Deus.
e, portanto, nenhum símbolo é capaz de representá-lo em toda a sua plenitude, pois ele age, ele fala conosco, ele atua dentro de nós. A partir de amanhã, amados, eu estarei me aprofundando mais, mostrando para vocês acerca do Espírito Santo, as Escrituras. Talvez estaremos lendo mais livros da Palavra de Deus, para que possamos compreender toda a mensagem que o Espírito Santo quer passar através das minhas falas para o coração de todos os ouvintes que me acompanham através da rede social. Que Deus vos abençoe, amados. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.